Alô, amigos, bem-vindos ao Gente que Fala, de 12h50 até as 13h50 pela Rádio Trianon, ainda nestes últimos dias, né? Hoje e amanhã. Depois retornaremos ao horário habitual de meio-dia a 1h. Sempre pela Trianon AM 740 aqui em São Paulo, Rádio Universal 810 AM em Santos e também pela AltV, www.altv.com.br. No AltV, reprise às 18 horas. Para você curtir a nossa página, Facebook/programa Gente que Fala, e você pode participar pelo Twitter, @Gente que Fala AM, ou pelo WhatsApp, é o 11, aqui em São Paulo, 974012235, ou o telefone do ouvinte, como é que é? 50526622. Obrigado, Diego, maravilha. Conosco hoje a médica psiquiatra, meu Deus, de vez em quando a gente enrola aqui. Estamos engasgados. Doutora Sônia Palma, Associação Brasileira do Déficit de Atenção. Prazer tê-la aqui. Obrigada pelo convite. Também conosco, gastroenterologista e cirurgião geral Silvio Gabor, especialista em cirurgia geral e do aparelho digestório, professor da Faculdade de Medicina da Universidade de Santo Amaro. Tá certo quando eu digo digestório? Tá certo, apesar de muita gente falar digestivo. Passei a vida toda falando digestivo. Nós aprendemos. Vai ter que mudar, né? Hoje. Nós aprendemos digestivo, mas mudaram a nomenclatura. Agora é digestório, a forma correta de falar é digestório, mas você tem a minha permissão para falar digestivo, não tem problema nenhum. Muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui novamente no programa de vocês. Muito feliz pelo convite e estar de volta. Que nem na perna. Eu agora tenho fíbula, não é mais. Não é mais o perônio. Não é mais o perônio. Você não tem mais omoplata, você tem escápula, não tem mais patela, você tem rótula. Eu já não aprendia antes, imagina agora. Agora aparelho digestório. Me corrija a hora que eu falar digestivo, por favor. Não, porque eu falo digestivo também de vez em quando. Doutora Sônia Palma, Associação Brasileira do Déficit de Atenção, TDAH, é isso? Isso, é uma associação que presta informações sobre o diagnóstico, né, do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. É um site bastante importante para professores, pais e todos aqueles que têm interesse em entender um pouco mais esse transtorno, que atualmente é bastante polêmico, né, e acho que ele presta uma boa opinião positiva, correta, né, com dados científicos sobre o transtorno. A sigla é TDAH. É o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Não é e falta impulsividade. Essa déficit de atenção com hiperatividade? Não é. Essas crianças são bastante criativas também. Elas conseguem. É que assim, na verdade, tem 3 tipos, né? Tem a criança que é mais ou menos mais desatenta, se apresenta naquele momento mais desatenta. Tem outras crianças que são mais agitadas acima do normal, porque agitada todas as crianças são, isso é importante pontuar aqui. A gente está falando de crianças com prejuízos, crianças que têm um transtorno que afeta a vida delas, a vida da escola, a vida interpessoal, os amiguinhos não querem ficar com ela, não é convidado para festas infantis. E tem as crianças que têm os dois, tem a desatenção e a hiperatividade e impulsividade. Porque o déficit de atenção que a gente, como leigo, conhece, né, é aquela falta realmente de interatividade, de atenção no que está acontecendo ao redor. É também isso, mas é mais do que isso. É uma desatenção no sentido de... Por exemplo, quando eu falo em criança, porque ele é um transtorno que aparece na infância. Quando se detecta, você diagnostica o... E fora isso, não existe um adulto que começou a apresentar transtorno de déficit de atenção e hiperatividade aos 20 anos. É uma doença... Existe também? Não. Que comece, não. É um transtorno que a gente chama do neurodesenvolvimento. A criança nasce com esse transtorno, né? Então, a manifestação é bem precoce. Então, são crianças que são agitadas, mas acima do normal. São crianças desatentas, mas são aquelas crianças que não conseguem aprender, que não conseguem fazer lição, perdem todo o material, perdem compromisso. Ou perdem que não tudo. Segura a atenção. Ele começa a prestar atenção e depois de um tempo ele não consegue sustentar a atenção. Apesar que nós temos vários tipos de atenção, né? Essa é uma delas, a atenção sustentada, aquela que nós precisamos manter durante um esforço para fazer uma lição, para assistir um filme, para ler um livro. Nós precisamos da atenção sustentada. Sustentar
esse processo. E essas crianças não conseguem. Não é simplesmente aquela criança que não gosta de estudar. A gente tem que pontuar muito essa diferença para não banalizar o diagnóstico. A grande crítica que hoje é feita por muitas entidades é que toda criança é agitada, toda criança é hiperativa, toda criança é desatenta. Lógico, só que nós estamos falando de crianças com prejuízo, crianças que repetem um ano, crianças que são expulsas da escola, crianças que abandonam a escola com 12, 13 anos, não mais frequentam a escola porque elas não conseguem acompanhar. E aqueles adultos que levam esse transtorno para a vida adulta são extremamente desadaptados socialmente, desadaptados no ensino. Quanto tempo, se é que existe um valor, um número, se a gente considera normal uma pessoa manter a atenção? Então, por exemplo, eu dou aula na faculdade e falam que mais do que 50 minutos, 1 hora, faz o intervalo porque o pessoal vai dispersar mesmo sendo normal. Existe esse número ou não? Existe um estudo, né? Não vou saber de cabeça agora exatamente os minutos, mas realmente uma aula expositiva ela não pode passar de 20 minutos. A rigor, não, porque ninguém consegue sustentar e aprender, né? Todo o material que é passado. Então, assim, essas aulas de 1 hora, 2 horas, elas não devem ser... não devem ocorrer. Mas a gente não considera isso como um déficit de atenção. Não, mas assim, é o que eu falo sempre, a escola, há anos, ela tem estudos, né, para que as classes, as aulas sejam ministradas dessa maneira, existem estudos para isso. Então, a criança consegue, sim, ficar 50 minutos numa carteira ou 40 minutos numa carteira. Uma coisa mais lúdica, você vai mudando vai mudando o a tema, situação, exatamente, né? Agora, se uma criança não consegue ficar nem 15 minutos sentada na cadeira, levanta, pede para sair, se joga no chão, quer ir ao banheiro de 5 em 5 minutos, quer ir pedir água, atrapalha o professor. São estas crianças, lógico que você tem que fazer um diferencial de uma questão educacional, uma questão outros transtornos que possam haver nessa criança. Mas 3 a 5% dessas crianças preenchem critérios para transtorno do déficit de atenção. Hoje é o Dia do Idoso. O Dia do Idoso, celebrado hoje, a Universidade de Chicago divulgou estudo mostrando que sentimento de solidão extrema aumenta em 15% as mortes prematuras dos idosos. O impacto é o dobro da obesidade, por exemplo. A pesquisa é focada na resiliência, definida como o conjunto de fatores que propiciam às pessoas condições para superar problemas e adversidades. Essa resiliência é muito maior em quem tem bom relacionamento social e afetivo. Posso começar com a senhora, doutora? Pode. É importante... Dia do Idoso, cada dia é interessante. O Dia do Idoso, acho que no sentido de uma reflexão, né, de como nossa população está envelhecendo bastante, né? Nós éramos um país muito jovem, hoje nós somos um país que começa a ter a questão do envelhecimento, acho que as doenças estão mais controladas, então as pessoas estão envelhecendo até com um pouco mais de saúde e qualidade de vida, então é muito importante esse dia no sentido de refletir. Hoje em dia a gente pode morrer vendendo saúde. Verdade. Tanto que a idade do que se chama idoso vem aumentando, era 50, 55, 60, hoje eu nem sei bem como é que está, né? E essa questão da resiliência, ela se aplica nesse caso, mas também se aplica no caso anterior que eu estava comentando, a questão dos transtornos na infância. As crianças que têm maior capacidade para suportar, por exemplo, os bullying, suportar as adversidades, eles se tornam adultos melhores. E aí, idosos melhores, né? Então, acho que a questão que a gente tem que cuidar da cabecinha das pessoas e desde a infância para que a gente possa comemorar hoje o Dia do Idoso com bastante qualidade de vida e bastante saúde, né? E como diz meu pai, que é um idoso maravilhoso, né? Só tem uma opção para não ficar idoso e ela não é boa. Não é boa. Então é melhor... Não é. A opção é péssima. Então é melhor ficar idoso. E as pessoas às vezes esquecem que elas um dia vão ser idosas. Eu acho que ainda falta no Brasil, não sei se culturalmente o quê, mas ainda falta um pouco de respeito ao idoso. E coisa simples, né? Você vai no shopping, vaga de idoso, já você vê um carinha parando, chapéu ao contrário. Só porque o amigo vira para ele, aí velho, você tá bem, não quer dizer que ele pode parar na vaga de idoso, né? E acho que falta... não existe de maneira nenhuma. E olha... Consciência de respeitar os direitos, principalmente do idoso. Mas eu acho que está andando muito bem, porque não é em todo lugar que você vê fila especial para idoso. Você sai do Brasil, é raro você ver. Europa, Estados Unidos, não tem. Então, isso acho que nós estamos muito na frente deles, apesar de faltar
em algumas situações. É que é uma educação continuada, né? A gente estamos com os jovens atuais, conscientizá-los que eles vão envelhecer e que eles vão precisar de todo o respeito também. Não, né? E o velhinho é bárbaro, né? Muito gostoso. O velhinho é uma delícia. Eu já presenciei, né, estrangeiros aqui no Brasil irritados com essas filas de idosos. Pessoas de idade irritados com essas filas de idosos. Por quê? Lá, nesses outros países, é comum que você respeite o direito do outro. Se ele é idoso ou não... Não precisaria de regras. Você não precisa de regras estabelecendo que, olha, a partir desta idade, você tem que ser respeitado. Sim, sim. Não é? Mas no Brasil, a lei do cinto de segurança pegou a hora que virou multa. Sim. Ou não fumar em local público fechado só pegou quando virou multa. No Brasil, infelizmente, as coisas vão funcionar por força de lei. Força de lei. Agora, estava ouvindo hoje no rádio que parece que vão começar a multar em São Paulo se jogar papel, se jogar lixo na rua também, né? O vidro, a janela do carro é o grande latão de lixo do brasileiro. Pois é, mas tem que fazer alguma coisa. E se for por força de lei e multa, que seja. Mas tem que melhorar a conscientização, né? Sim, é a coisa da cultura. A coisa da cultura. Não precisa falar para um europeu, para um americano, que ele precisa respeitar um idoso, que ele precisa respeitar uma senhora grávida. Ele já sabe. Sim. Aqui precisa... Né? Não, e no metrô é engraçado, naquelas cadeiras de metrô, eu sempre comento, né, que meu marido usa, né, essas cadeiras e tem sempre um adolescentão sentado, fingindo que está dormindo, né? Dá vontade de acordar, né? Fala, cara... Mas tem que acordar. Cutuca, levanta, por favor, que eu vou sentar. Não dá, né? Aí alguns chegam e falam, você não está na idade de sentar aqui ainda. Não, você tem que mostrar a identidade. Eu não vou fazer isso, mas não eu tem esse privilégio. Mas pode colocar a mochila no colo dele. Segura para mim aí, por favor. Já que estamos falando do Dia do Idoso, inseguros e empobrecidos, sem acesso à saúde e à educação, com dificuldade de locomoção. A má qualidade de vida dos idosos brasileiros é notada diariamente, mas uma pesquisa divulgada hoje, Dia Internacional do Idoso, traduz o quadro em números e coloca o Brasil no 58º lugar numa lista de 96 nações com qualidade de vida, pior que de países mais pobres. Vamos citar Bolívia, Equador e El Salvador, Brasil abaixo desses... O índice abaixo desses países. Eu não tinha ideia, não, de que nós estávamos assim, né? Até por conta do que você falou, né? Que a gente vem progressivamente melhorando, né? Sim, eu também não tinha essa... Pesquisa recentíssima. Hoje, Dia do Idoso, aí eles divulgam a pesquisa no Dia do Idoso para saber que o idoso não é fácil. Bem apropriada a data. Mas em 58º Mas eu acho que é isso. Nós tivemos, a nossa pirâmide populacional, ela não tinha muito pouco idoso, né? Hoje tem bastante, vem crescendo, né? Então, eu acho que isso vai ter uma mudança aí de mentalidade, né? Nós estamos nessa transição. Sim, né? O próprio meio vai exigir tudo isso. O Japão tem idosos, é um dos países mais milenários, então eles já acostumaram a lidar com os idosos e protegê-los. Aprenderam a protegê-los. A senhora usou a palavra mas correta. Mas é cultural, né? É cultural, né? Os velhinhos que tem lá, os idosos, eles são cuidados pelos filhos até morrer. Eles têm todo um ritual, né, em relação a esses idosos. No Brasil, não, né? Agora que você começa a ver até, por exemplo, casas de repouso para idosos. Não era há 10 anos atrás, não tinham tantas como tem hoje, né? Programas em clubes. Até algum tempo era asilo. Era um nome que já afastava todo mundo. Opa, só... Já pôs seu pai no asilo, isso é uma velhofobia, né? Já que a gente está na época das fobias, né? O idosofobia, o antigofobia, não sei, RG amarelofobia, mas é um absurdo, né? Asilo, quer dizer, é um depósito de coisas que a gente não quer. Então, essa concepção agora de casa de repouso também é muito moderna, né? Que é igual a da Europa. Sim. Hoje as casas são moldadas no estilo europeu, americano. Então, eu acho que tem uma mudança, e nós estamos no meio dessa mudança, né? Eu acho que gostaria de ver a estatística do próximo ano para ver se nós melhoramos, né? E era uma ameaça, né? Olha, ele vai colocar o pai no asilo. Hoje vai a uma casa de repouso, já é mais brando o termo, né? Não, mas deve ser vingança, né? Porque falava assim, vou te mandar para o colégio interno. Aí quando você vou te mandar para asilo, alguma espécie de vingança. Mas eu acho interessante também que muitas associações agora têm programação, vôlei adaptado para a terceira idade, passeios para a terceira idade, natação. Isso tem uma qualidade de vida muito boa lá dentro. Pensando isso, né? Bastante na questão do idoso e da qualidade de vida. Eu acho que não
teve ainda um impacto que refletisse nessas pesquisas, né? Mas acho que caminhamos para isso, né? É isso aí. Hoje conosco no Gente que Fala, a médica psiquiatra Sônia Palma e o gastroenterologista Dr. Silvio Gabor. Dr. Silvio, tem aqui um texto sobre doença de refluxo. O texto está todo aqui, mas eu gostaria que o senhor explicasse, com detalhes, porque se eu for ler aqui, o senhor vai querer me corrigir tudo que eu vou ler. Não, Não, a doença do refluxo hoje em dia é uma doença atual. é uma doença atual, uma doença bastante comum. A prática clínica do consultório do dia a dia do gastroenterologista é bastante frequente a queixa do paciente com refluxo, né? O refluxo nada mais é do que o ácido do estômago que volta para o esôfago. Tá? Ele não deveria voltar. Existem alguns mecanismos que impedem esse retorno, até por isso chama doença do refluxo. E o esôfago, ele não é um órgão preparado para receber o ácido. A mucosa, aquela camada interna do esôfago, ela não tem a mesma, ela é diferente da do estômago, ela não tem capacidade de se adaptar à presença do ácido. Isso inflama o esôfago. Isso dá uma coisa que a gente chama de esofagite, que é exatamente esse processo. Está vendo aí na tela? Tem a flechinha que mostra que o ácido está subindo por esôfago, está passando ali pelaquela portinha ou pelaquela janelinha amarela, que é uma válvula que existe lá, músculo que impede que deveria impedir esse refluxo. Isso acontece quando essa válvula, por algum motivo, ela deixa de funcionar. A mais comum que a gente encontra é a tal da hérnia de hiato. Né? É o deslocamento do estômago todo para cima, o esôfago puxa o estômago e uma parte do estômago sobe. Isso desloca essa válvula do lugar e essa válvula deixa de funcionar, permitindo o refluxo do ácido. Esse processo inflamatório, ele é evolutivo, ele começa com um processo inflamatório pequeno e vai evoluindo até que chega um momento que essa mucosa ela percebe que ela não adianta ficar mais inflamando, porque ela não vai resolver o problema. Então ela começa a mudar as características dela. Aquelas células da mucosa deixam de ser células de mucosa do esôfago e passam a ser células de mucosa de intestino, células de mucosa de algum outro local. Isso é o que a gente chama de metaplasia e displasia. Enquanto está controlada essa mudança de tipo de célula, ainda dá para a gente segurar. Chega uma hora que ela começa a virar qualquer coisa e perde totalmente o padrão de uma célula normal. E aí está instalado o câncer. E só um detalhe, no refluxo, é cirúrgico o tratamento, tem outras formas? Olha, o que lá a gente... no interior, Funciona aquela cama, levantar a cama. Exatamente, lá no interior fala assim, ó, levanta a cabeça 5 centímetros, a cabeceira da cama 5 centímetros. Põe um calço, né? A gente põe um calço. Em algumas situações, ele adianta essas medidas. Né? O que a gente precisa fazer de uma maneira simples e direta é evitar que esse ácido esteja no esôfago. Então, toda medida que for feita para que esse ácido não suba é válida. Tá? A mais simples, mais corriqueira e que todo mundo usa é o tal do antiácido. Hoje, o mais moderno, aí são uma classe de medicamentos que a gente chama de IBP, que são os inibidores de bomba de prótons. Não vou fazer propaganda de nenhum remédio aí, mas todo mundo conhece vários. Tá? Isso funciona, com certeza, funciona. Tem que funcionar, porque se ele não funcionar, aquele refluxo pode não ser um refluxo. Tá? Tanto que hoje a gente coloca muito claro, isso é uma coisa que está muito bem estabelecida na cabeça do cirurgião, só operar um doente de refluxo quando ele tiver uma resposta positiva ao medicamento. Ou alguma outra medida, como fracionar a dieta para não distender demais o estômago, perder peso para não aumentar a pressão. Fracionar a dieta é comer menos em mais horas. Mais vezes. A cada 4 horas, comer alguma coisinha. Também não precisa almoçar de 4 em 4 horas, porque senão não vira vai uma ter obesidade, bola, né? Vai ter obesidade, eu vou mudar de médico, refluxo. que o outro médico diz que é melhor de 3 em 3 horas. O senhor está falando de 4 em 4 horas, já não é um bom médico. É que a nutricionista manda comer de 3 em 3 horas. Eu interrompi, Olha, desculpa. Não. Eu acho bastante oportuna essa tua interrupção, porque as medidas que eu costumo tomar são aquelas que o paciente consegue fazer.
Tá? Exatamente. Falar para... Olha, você vai fazer o seguinte, você vai comer de 3 em 3 horas, o teu cardápio é esse. Ele vai fazer se tudo correr bem por 15 dias. Depois ele começa a melhorar e abandona. No máximo. Levantar a cama é muito legal, né? Desde que a tua esposa não tenha varizes e o vascular mandou ela levantar a perna. É verdade. E aí, como é que a gente faz? É no par ou Extremamente ímpar? conflitante. É impraticável. É impraticável. Então, você passa tudo isso para o paciente, passa tudo isso para o doente, e ele não vai fazer. Aí ele volta, o tratamento que você me deu não funcionou. Porque não dá para ser seguido, né? Não. E o travesseiro alto também não. Tem até uns travesseiros especiais que vendem por aí. Na verdade... Que servem para ronco e também tem travesseiro que não ronca, né? Nenhum travesseiro ronca, né? Quem ronca é o cidadão, é a pessoa. Quem tá com a cabecinha dele, né? O ideal é levantar a cama como um todo. Ela tem que ter 30 graus em relação ao chão, levantando pelo pé da cabeceira. 30 graus? É bastante. São 2 tijolinhos. Mas não é muita coisa, não. Se você usar esse travesseiro, ele pode ser confortável para você ler, pode ser confortável para você ver televisão, mas não é aconselhável para dormir. Ele forma um ângulo. Tá? E esse ângulo vai dificultar a passagem do Eu acho que estava vendo normal. Na apresentação que tem refluxo na infância, né? E uma grande questão que eu tenho visto nos meus pacientes é a obesidade infantil, né? As nossas crianças têm ficado muito gordinhas, comendo muita coisa que dá uma alteração, né, de digestão e tudo, né? E você tem muitos casos de crianças com refluxo. Não, eu especificamente não trato criança, não trata tá? Eu trato a partir dos 14, 15 anos. Mas é bastante comum, a gente conversa com colegas que comentam sobre isso, é bastante comum o refluxo em criança, e a obesidade infantil, ela é assustadora. Ela é assustadora. É cultural. Eu costumo até brincar de que toda criança tem uma mãe que fala, se você não comer, você não vai jogar bola bem. Exatamente. Tem uma vovó que fala, se você não comer, você não vai ser bonito. Se não comer, não é nada. Se não comer tudo que está no prato. Tudo que está no prato, exatamente. Né? A nossa cultura é, se não comer tudo que está no prato, você não joga bola hoje, você não assiste televisão. Não vai arrumar namorada e sei lá mais o quê. E hoje a gente tem... as mães trabalham, isso é um problema muito sério. Então, a comida é feita de qualquer maneira, E uma mudança radical. Uma mudança radical nos nossos hábitos é o fast food. Sim. Isso não existia. Não existia, alguns anos atrás. Não existia. A questão de... Não é muito tempo, não. A questão de 30 anos, fast food não existia no Brasil. Começou a invadir o Brasil a questão de 30 anos. Então, essa mudança de hábito está refletindo hoje... E violentamente, doutor Silvio. Pois é, isso é assustador. É assustador. A obesidade infantil é uma coisa que a gente precisa ficar muito de olho, precisa prestar muita atenção, porque é um problema de saúde grave, que daqui a 20, 30 anos a bomba vai estourar. Vamos pagar esse preço, né? Para pagar esse preço, colocando os 30 anos que eu já me referi, né, do início da implantação das redes de fast food no nosso... Eu tomo por base, é muito simples, que meu filho tem 35 anos e quando ele nasceu que estava começando... ele estava começando... A febre, né, dos fast ele food. estava começando a sentir o apelo dessas redes que estão hoje, né, por todo o Brasil, indistintamente. E me lembro que nós fomos em Santa Catarina, uma cidade de Santa Catarina, por lá, e tinha a inauguração de uma dessas lojas que já se referiu naquele dia. Então, a fila na praia foi um negócio. Eu falei para ele, mas não é melhor se a gente chegar em São Paulo, você ir lá, né? Não, mas hoje é que inaugura aqui. Então, eu fiquei vendo ele na fila durante 1h30. E eu não vou poder falar para os meus amigos que eu fui na inauguração. Sim. E aí já incorpora nos hábitos, né? Exatamente, né? Então essas coisas hoje é o reflexo. Já está colocando mais 20 anos, então é um reflexo de 50 anos na vida da população. Eu coloquei 20 anos em relação a essa garotada que hoje tem 10, 12 anos. Sim. Quando eles chegarem nos 30, 35, eles estão
Vai ter que procurar o Não gasto. vão ficar idosos. Se bobear, não vão ficar idosos. Não vão comemorar o dia do idoso. Não vão comemorar o dia do idoso, não. Lamentavelmente. Não, né? Uma pena, mas é um contrassenso, porque a vida do brasileiro está aumentando, não é? Parece, na verdade... mas assim, parece, na verdade, que a gente tem cuidado um pouco mais dos idosos, mas tem esquecido um pouco das crianças, né? As crianças estão ligadas na TV o tempo inteiro, no computador o tempo inteiro, não fazem exercício, comem no fast food, comem qualquer coisa, e aí nós vamos ter uma geração de idosos com problema. Ok. Você está conosco no Gente que Fala, que é rápido o negócio, pela Rádio Trianon AM 740, aqui em São Paulo, Rádio Universal 810 AM em Santos, AltV, www.altv.com.br, na AltV reprise às 18 horas. Para você curtir a nossa página, Facebook/Programa Gente que Fala, o Twitter é @GenteQueFalaM e o WhatsApp é o 11 aqui em São Paulo, 974012235 e o telefone à sua disposição, 5052-6622, hoje com a psiquiatra Sônia Palma e o gastroenterologista Dr. Silvio Gabor, neste nosso Gente que Fala. Voltaremos em instantes. As nossas recordações são os nossos maiores tesouros. Carregamos durante toda a nossa vida. Manipular, distorcer ou implantar falsas memórias, além de ser uma violência, é crime. Somos responsáveis por esse tesouro. Não promova alienação parental. O vôlei feminino no Brasil e o vôlei de uma forma geral é um ativo brasileiro, é um motivo de orgulho para o Brasil. Superação, a união, acreditar. A força do grupo, todos dependem de todos. Toda ação é uma interação. Esse time começou em 1997, no Paraná, numa associação com o Bernardo. A Unilever, na realidade, ela não entrou, ela construiu comigo isso aqui. São 15 anos juntos, começamos com Rexona Days, hoje Unilever, todos os seus produtos estão conosco. Ou seja, foi um projeto construído a 4 mãos. Para divulgar a marca na essência dos seus valores. Nesse caso, os valores estão ligados à responsabilidade social, inclusão social, desenvolvimento humano, tudo isso através do esporte. A Unilever é fundamental para o voleibol brasileiro, né? Revelando talentos para a seleção brasileira. Tudo que está por trás, que às vezes vocês que estão aí não veem, são eles que estão fazendo. Eles façam que nós, atletas, tenhamos tranquilidade para fazer o nosso jogo da melhor forma possível. E eu acho que o grande símbolo do nosso time é o Bernardinho. É um exemplo pra gente, é um cara que sempre tem boas palavras para dizer, apesar das broncas. Ele grita, esperneia, puxa o cabelo, mas tem um coração muito grande. A nossa ideia era ter atrelado a equipe de alto rendimento, né, a transmissão de valores e de conhecimento para jovens da periferia, muitos deles que não tinham acesso ao esporte de alto rendimento, não tinham acesso a uma escolinha de qualidade. Para trazer cada vez mais jovens e adolescentes de 7 a 15 anos para fazer parte desse projeto social. O grande diferencial da Unilever em relação ao patrocínio do time de vôlei feminino é o entendimento que esporte é entretenimento, é plataforma de marketing e é um meio de desenvolvimento humano. Então o esporte é um canal poderoso porque lida com emoção, lida com paixão e hoje essa é a forma mais poderosa de engajar fãs. Você vê a torcida gigante, todo mundo veio no sacrifício de ônibus. Eu vim lá de Belém do Pará, da minha terra para trazer sorte para o Unilever. A gente tem os Unilovers sempre no ginásio lutando, trazendo energia, trazendo otimismo para o time em todas as situações. Participar da história do desenvolvimento do vôlei no Brasil, para a gente é um motivo de grande orgulho. Além de uma relação profissional espetacular, construtiva, uma relação humana. Pessoas da Unilever que me ensinaram muito,
me ajudaram a construir isso, que para mim é a maior realização profissional da minha vida. Você está acompanhando Gente que Fala pela Rádio Trianon AM 740, aqui em São Paulo, Rádio Universal AM 810 em Santos e AltV, www.altv.com.br, com reapresentação às 18 horas. Para você participar, nossa página no Facebook, Facebook/Programa Gente que Fala, o Twitter, @Gente que Fala AM, o WhatsApp é 11 97401 2235, e o telefone à sua disposição, 5052-6622. Cirurgião plástico, doutor Nelson Letísio. Boa tarde, doutor Letísio. Como é que você está, Zé Copé? Tudo em ordem? Tudo bem. Doutor Letísio, eu não sei se os senhores me colocam os nomes aqui, que nem com óculos eu consigo. Abdominoplastia. Isso, até que você destravou bem a língua. Beleza. Então não vou me arriscar mais. Perda de peso significativa da cirurgia bariátrica gera a perda da elasticidade da pele, prejudicando não apenas o aspecto estético, como algumas funções vitais. Dr. Nelson Letísio, por favor. Eu não vou arriscar a palavra de novo. Abdominoplastia pós-bariátrica, você quer dizer? Sim. Quais as indicações e cuidados? Zé Copé, a bariátrica, geralmente existe uma perda ponderal bastante acentuada, usualmente acima de 30 quilos. Eu já tive paciente que perdeu 80. Então, você vai gradativamente vendo a necessidade de cada coisa. Via de regra, um bariátrico faz de 4 a 6 cirurgias após cirurgia. Após a perda ponderal, ele tem que fazer de 4 a 6 cirurgias. Usualmente a gente inicia pela cirurgia de abdômen, porque o abdômen no gordinho ele já é projetado, né? Ele já tem não só a cavidade, a projeção intraabdominal, né? Quer dizer, aquela projeção anterior do abdômen e também a flacidez. E quando existe uma perda ponderal acentuada, não só pela diminuição de peso, e sim pela alteração do metabolismo, que diminui a absorção de algumas coisas, existe uma flacidez mais exacerbada da pele, fatalmente o paciente vai ter que cair numa cirurgia bariátrica, numa abdominoplastia pós-bariátrica. Então, você passa por uma cirurgia clássica de abdômen e, por vezes, você faz uma torsoplastia, que é a continuidade da cirurgia do abdômen, dando quase que uma volta no corpo do paciente, porque essa flacidez de abdômen se estende para a lateral e outras vezes você tem uma flacidez muito acentuada em toda a parede anterior do abdômen. Então você faz aquela cirurgia que a gente chama de âncora, ou seja, tem assim aquela cirurgia embaixo, que assim segue a cesárea e segue em relação aos ossos ilíacos, e às vezes você tem que fazer também uma cicatriz vertical que chega até o apêndice tifoide, até o externo. Então você faz uma retirada não só superocaudal, mas também no sentido lateral. Então você tem uma retirada em âncora, mas isso depende de cada caso. A gente tem que avaliar paciente por paciente, mas fatalmente pós-bariátrico o paciente faz abdominoplastia. Doutor Letísio, deixa eu aproveitar e fazer uma consulta já. Né? Grande prazer, cara. Grande prazer. Após a bariátrica, não é? Isso. Às vezes você vê uma pessoa que passou por um tratamento desse, uma cirurgia, então ele está com uma calça normal, parece que ele está com uma pochete interna. Isso. Dá para ficar com barriga de tanquinho depois disso? Olha, é meio difícil você falar, porque a barriga de tanquinho é o músculo reto abdominal hipertrofiado, porque ele é feito em estágio, entre aspas, vulgarmente falando, em gomos, entre aspas, assim,
Então, quando você hipertrofia uma parte muscular, você tem uma parte tendinosa. O tendão não hipertrofia, então hipertrofia o músculo. Então faz o tanquinho, faz as ondulações do abdômen. Falar para você que você vai pegar um bariátrico e ele vai ficar tanquinho depois, só se o cara malhar muito, aí ele consegue. Doutor Nelson Letício, grato pela tua participação, a tua gentileza mais uma vez em atender o nosso Gente que Fala. Uma boa tarde. Zacopé, muito obrigado, saúde e paz para todos aí, continue com o sucesso que vocês estão fazendo aí, tá? Conosco hoje a doutora Sônia Palma, que é médica psiquiatra, e o doutor Silvio Gabor, que é gastroenterologista. Deixa eu colocar meu adereço aqui, porque senão eu não consigo identificar as... Cícero Duarte de Itapevi. Cícero Duarte, não é bem uma pergunta, é mais um comentário. Quem foi o professor Pardal que teve ideia de criar um boteco dentro do campus da USP? O que acham? Será que é de lá que saem os médicos do país? Diz ele, foi lá que morreu o estudante na raia olímpica. Pensem nisso. Cícero Duarte de Itapevi. Algo a acrescentar? É mais um comentário do que um... Mas é um comentário interessante, porque a maioria das faculdades em torno delas tem muitos bares, né? Muitos. E, realmente, eu, como lido muito com adolescente, adulto jovem, no consultório, eu brinco que eles passam mais tempo nos botecos em volta da faculdade do que dentro da faculdade. Então, eu acho que é uma questão realmente para refletir, né? Essa colocação dela. Jair Gomes de Sapopemba. Se há uma efetiva redução da mortalidade infantil, não seria uma das evidências que a qualidade de vida está melhorando no Brasil? Existe essa redução? Sim, existe. Só que a mortalidade infantil é considerada a morte até o 1º ano de vida. Isso é mortalidade infantil. O que a gente estava falando agora há pouco sobre obesidade infantil, sobre déficit de atenção, sobre bullying, isso é fora dessa faixa etária considerada como mortalidade infantil. Agora, a diminuição dos índices de mortalidade infantil no Brasil significam, sim, uma melhora nas condições de saúde do país. Maria das Dores, Santa Cruz, do bairro Santa Cruz. As pessoas estão... É próxima aqui a estação, é isso? As pessoas estão envelhecendo rápido porque nas grandes cidades não se consegue viver sem estresse, trânsito, poluição e caos. Como viver bem em São Paulo? Acho que tem algum contrassenso aqui, né? De envelhecer rápido e envelhecer corretamente, né, Maria das Dores? Você está dizendo que o estresse provoca um envelhecimento. Sim, né? Não, mais precoce. Isso é correto, né? Como viver bem em São Paulo? Tem muitas formas de viver bem. Pega o carro, marginal, qualquer estrada que tem, vai... 50 quilômetros, tá bom? Já melhora bastante. Mas tem uma outra questão, que eu acho que as pessoas esperam, às vezes, envelhecer para pensar em como elas vão envelhecer. Eu acho que envelhecer é um processo. As pessoas têm que ficar o tempo inteiro pensando em envelhecer bem, mas tendo uma vida, né, saudável no decorrer dela. Porque a velhice ela é uma consequência dos nossos hábitos. Se nós tivermos hábitos ruins, comemos mal, fomos obesos na juventude, provavelmente o nosso envelhecimento não vai se dar muito bem. Não adianta chegar aos 50 e, de repente, resolver fazer esporte, né? O esporte é bom, mas seria bom se ele tivesse o hábito de fazer isso. Mas tem um esporte que pode ser feito pelo cara de 50 anos. Pode, mas estou dizendo assim, mas eu estou pensando a velhice como um processo contínuo na vida. Doutora Sônia disse que a pessoa de 50 anos quer ter comportamento de atleta, né? Às vezes acontece, e aí vai todo mundo parar no ortopedista, né? O que eu entendi que ela quis dizer é diferente você se preparar para a velhice e você se preocupar com a velhice. O cara que se prepara para a velhice é o cara que com 18, 20 anos, que é a minha idade, já está pensando no que vai fazer lá na frente, né? O cara que... Você está com 18 anos, está bem acabado para os 18 anos. Não posso perder, né, doutora Sônia? Vai perder a chance, né? Não. Perde amigo, não perde piada. Não. Pois é, mas esse é porque eu comecei a me preocupar com isso só agora. Não posso perder a oportunidade. Tá perdoado. Doutor Silvio, Wagner, Jardim São Paulo. Se há um quadro familiar de câncer do intestino, de quanto em quanto tempo seria prudente uma colonoscopia? Depende do tipo de câncer de intestino. Existe um tipo de câncer de intestino específico que chama polipose familiar. Na polipose familiar está indicado fazer a colonoscopia uma vez por ano a partir da idade que apareceu o câncer na família pela primeira vez. São jovens, aparece por volta de 18, 20 e poucos anos.
Se é um câncer que apareceu no vovozinho com seus 80 e poucos anos, então dificilmente esse câncer precisa de uma atenção tão precoce, tá? Pelo sim, pelo não, o que a gente faz no consultório hoje de maneira prática e efetiva. Uma colonoscopia a cada 2 anos, 2 anos e meio, a não ser que apareça algum pólipo, que apareça um adenoma, que apareça alguma coisa. Nesse paciente, a gente começa a diminuir o intervalo entre as colonoscopias. Para quem tem uma história familiar pobre ou a própria pessoa não tem nenhuma, fez uma colonoscopia aos 40 anos e não apareceu nenhum pólipo nem nada, 3, 4 anos é mais do que suficiente para fazer um acompanhamento seguro. Doutora Sônia, Jaime do Jardim Bom Filhólio, transtorno bipolar em sua fase mais aguda pode levar ao suicídio? Sim, pode. É um dos maiores riscos no transtorno de humor, transtorno bipolar. Transtorno bipolar são aquelas pessoas que têm depressão e exaltação de humor e eles oscilam nessa diferença de humor. O suicídio o desfecho pior, mais temido e mais frequente, se não tratado, né? Tratado, isso é menor o risco. Esse é um dos termos brandos da atualidade, né? Quando eu tinha a idade do Dr. Silva, a gente fala, esse cara é louco. Era hoje psicose maníaco-depressiva, PMD. Hoje é bipolar, é mais bonitinho ser bipolar. Né? Robson Miguel do Butantã. Doutor Silvio, quais seriam os primeiros sintomas de um possível câncer no aparelho digestivo? Digestório, viu, Robson? Tem que atualizar. Olha, aparelho digestivo, deixa eu usar a fórmula. Qualquer sintoma pode ser sinal de câncer. A gente tem que separar o câncer do esôfago, do estômago, do intestino, do fígado, da vesícula, o câncer do baço, que é muito comum, os linfomas. Cada um deles se apresentam de uma maneira diferente. Então, qualquer sinal de dor, alteração de digestão, alteração na cor, volume, forma das fezes, sangramentos, seja por boca, seja pelo ânus, vai atrás e vê o que é. Por boca também? As pessoas dão pouca importância. As pessoas dão pouca importância. Dão. Muito mais... Não, eu acho que... É que quando a pessoa vomita sangue, realmente, ela dá importância. O problema é quando ela confunde com uma tosse. Sim. Ela acha que ela tossiu e naquela tosse veio um pouquinho de sangue. Foi por causa do esforço da tosse. Esse confunde um pouco. Por isso que eu digo que dão pouca importância a esse sintoma. Mas quando o cara vomita sangue... O senhor explicou melhor. Quando ele vomita sangue, ele vomita sangue. Deu detalhes melhores que as pessoas, né, não dão tanta relevância a esse aspecto. É pior quando sangra na evacuação. Eles dão menos importância porque eles associam isso à hemorroida. Também, né? Ninguém vê. Não, eles associam a hemorroida. É uma hemorroida que eu tenho. Meu pai tem hemorroida, também tem hemorroida. E às vezes não é. E muitas vezes as pessoas que temem esse termo, né, essa doença, já ninguém vê, é mais fácil de esconder, lamentavelmente. Está escondido. Jussara Lemos do Jaçanã. Doutor Silvio, tenho uma sensação de um buraco no estômago, nem sempre estou com fome. Como confundir uma azia isolada com um problema sério? Buraco no estômago? A sensação de buraco no estômago não é bem a sensação de fome, né? É vazio, que normalmente melhora quando a pessoa come, mesmo se ela não estiver com fome. Tá? A maneira mais segura, mais correta de se fazer essa diferenciação, vai num gastroenterologista, se precisar faz uma endoscopia, a endoscopia vai te dar o diagnóstico de certeza praticamente do que está acontecendo. Tá? Não subjugue nenhum sintoma da minha parte gástrico, mas não subjugue nenhum sintoma. Eu sempre falo para meus pacientes, eu prefiro te falar isso não é nada do que te falar por que você não me procurou antes. Então, na dúvida, procure um especialista. Perca uma tarde e vai ver o que está acontecendo. Doutora Sônia Palma, médica psiquiatra. Doutora Sônia, a senhora já fez referência a isso, mas hoje o termo de bullying nas escolas é extremamente difundido, é algo que as pessoas querem, eu diria, contornar nos dias atuais. A senhora pode falar um pouco mais sobre o relacionamento das crianças, bullying, que é um assunto... Nossa, inesgotável, né? Na verdade, extremamente atual, lamentavelmente. Eu não sei se ele, na verdade, a gente...
Nós sempre teve. Nós temos 18 anos também, sim, né? Sim. Desde pequeno, na escola, não a gente posso falar sofre. a mesma coisa para a senhora. É muito deselegante. Nós somos jovens, não, mas assim, isso existe há muito tempo, essa questão de apelidos. Mas né? não era um bullying, tomou força. Eu acho que com a história do bullying, do termo. Para dar eu acho que hoje as crianças estão mais abertas, elas estão mais desenfreadas, né? Antigamente a própria escola tinha uma ascensão maior sobre essas crianças, os pais também. E eu acho que esse bullying o bullying não tinha essa gravidade que tem hoje. Hoje, as crianças que sofrem bullying, muitas vezes elas abandonam a escola. O grande problema que eu tenho hoje enfrentado no meu consultório é as crianças que são mais gordinhas, são mais baixinhas, são mais morenas, não importa, elas acabam recebendo tantos apelidos e sofrendo, às vezes, até agressão física, que elas abandonam a escola. E isso é o ápice, né, da questão do bullying, né? E muitas vezes a escola não sabe como lidar com isso, os pais não sabem como lidar com isso. Esse é o ponto que eu ia perguntar. Sempre se fala sobre escola, mas e os pais? Qual seria a atitude dos pais numa situação dessa? Eu acho que, assim, primeiro entrar em contato com a escola, o que a gente tem orientado, entrar em contato com a escola para entender o que está acontecendo, que situação é essa, porque muitas vezes a gente fala, essa criança sofre bullying, mas ele também produz bullying, ele também faz bullying. Não existe só o que sofre, mas também tem, em criança ele sofre, mas ele também faz. Então, entender a situação. Às vezes eles têm esse comportamento de ficarem se irritando mutuamente, né? O que hoje, numa escola, no recreio, outro dia eu passei até num horário de entrada, estava um se jogando em cima do outro, tantos socos um no outro, como se fosse uma briga. Isso, muitas vezes, a escola não consegue intervir de uma forma mais saudável. Isso talvez não seja um comportamento legal entre colegas. Então, acho que os pais devem procurar a escola, entender o que está acontecendo, né? E o que existe. O mais correto seria a própria escola chamar essas crianças envolvidas no bullying e colocar para conversar. Né? Entender o que está e fazer com que elas reflitam sobre a atitude dela. Isso é um aprendizado. Né? Sair desse comportamento é uma reflexão, é um aprendizado. Poucas escolas têm esse manejo. Dr. Silvio Gabor, eu tenho aqui um texto, mas eu gostaria que o senhor explicasse. O senhor, é mais fácil eu perguntar para o senhor do que eu ler tudo isso daqui. Existe uma forma de evitar problemas intestinais? Quais seriam esses problemas que eu posso evitar? Olha, hoje a gente consegue dividir as doenças intestinais basicamente em dois grandes grupos, né? As doenças funcionais e as doenças anatômicas. As doenças funcionais, que eu acho que é o que a gente pode estar conversando um pouquinho mais, elas são doenças, como o próprio nome diz, do funcionamento. É aquela história do intestino preso, é o cara que vai muito ao banheiro, é o cara que não evacua, é a tal da má digestão, o buraco no estômago pode estar relacionado a doenças funcionais. O aparelho digestório, eu já ia falando digestivo, o aparelho digestivo ou digestório, ele responde muito àquilo que nós ingerimos. Então, é importante comer dos três tipos das três classes de alimentos, né? Carboidratos, gorduras, proteínas. É importante ter vitaminas na dieta. Fibras é fundamental. Sim. Tomar água, pelo menos 1,5 litro, 2 litros de água por dia para hidratar as fezes, para hidratar o aparelho digestivo como um todo. Tá? Então, são medidas que as pessoas podem tomar e que, com certeza, vão ser eficazes. Tem as doenças que são anatômicas, que aí entra o caso do câncer, o caso da úlcera, o caso do refluxo, que aí tem que tratar com medicamento mesmo, é um pouco mais complicado de a gente tentar mexer com isso só na base da dieta. Dá, numa fase inicial dá, mas se for um pouco mais avançado é um pouco mais difícil e nem sempre o resultado é o que a gente estava esperando. Enfim, tomar cuidado com o que a gente... E ao contrário do que a maioria das pessoas pensam, tá? O gastroenterologista não dá receita de comida. Isso é função do nutrólogo ou isso é função da nutricionista. Tá? Não vá ao consultório do gastro perguntando o que eu posso comer, porque o gastro dificilmente sabe, a gente sabe, sim. Né? Óbvio que a gente sabe, mas foge um pouco do foco do gastroenterologista, tá? Mas a gente ajuda no que puder. Algo a complementar? Não, acho que não.
Doutor Silvio, com este assunto que nós falamos agora de problemas intestinais, existe algum sintoma aparente que o senhor possa detectar? Porque o senhor falou, né, prisão de ventre, intestino solto, isso não é aparente. Mas aqui a notícia fala sobre acne, fadiga. Né? Existe algum sintoma aparente que seja decorrência do mau funcionamento do aparelho digestório, como eu estou atual? Sim, existem muitos sintomas. Né? Porque às vezes as pessoas não dão importância, por isso essa pergunta. As pessoas, não sei, alguma coisa que possa acontecer que as pessoas não deem importância e de repente... Né? Mas isso... paciente que vem no consultório do gastroenterologista, a gente presta muita atenção nesse tipo de coisa. Eu não sei, chega um paciente que chega lá, eu evacuo uma vez a cada 2 dias. Sempre foi assim? Sempre. É uma situação. Né? Eu evacuo a cada 2 dias. Sempre foi assim? Não, antes eu evacuava todo dia, às vezes até 2 vezes. De 15, 20 dias, 1 mês, 3 meses para cá, eu estou evacuando a cada 3 dias. Isso gera uma série de raciocínios na gente. Então, vamos entender. Tem dor, não tem dor, tem alteração das fezes, o aparecimento de acne pode estar muito relacionado ao intestino. Doenças, hoje se relaciona muito, existe uma intersecção muito grande entre doenças inflamatórias intestinais, por exemplo, retocolite, doença de Crohn, que são as mais conhecidas, com artrite reumatoide, com psoríase. E com depressão também? A pressão... Depressão. A síndrome de colo irritável, com depressão, tem algumas... Tem tudo a ver, né? Na verdade, aí entra a serotonina. Sim. Porque a serotonina, ela atua sobre vários dos nossos aparelhos, inclusive sobre o aparelho digestório. E é muito comum a gente pegar um paciente tratando ou de depressão, ou de ansiedade, ou do que quer que seja, fala assim, mas o meu médico mandou eu tomar esse tipo de remédio. Quando você vai ver, é uma classe de medicamentos que a gente chama dos recaptadores da serotonina. E essa alteração do fluxo da serotonina atua sim sobre o intestino, e a serotonina é responsável. Hoje a gente sabe que a serotonina é a responsável pela síndrome do intestino irritável. Tá. Né? Então, respondendo objetivo e diretamente à tua pergunta, presta atenção em mudanças. Qualquer mudança, seja de deglutição do estômago, de funcionamento do intestino, tá? Qualquer coisa que você esteja percebendo que não era e que agora está tendo, é sinal de que alguma coisa pode estar acontecendo. Doutora Sônia Palma, eu vou aproveitar o finalzinho do programa e pedir que a senhora, de novo, explique sobre os sintomas de TDAH. Né? Por favor. Tá. É um transtorno da infância. Então, as crianças nascem com uma alteração também nós temos na psiquiatria uma alteração de dopamina, que é um neurotransmissor nessas crianças, e que são afetadas por uma desatenção grave, uma hiperatividade grave e uma impulsividade que não é esperado para a faixa etária e para a escolaridade. Isso é muito importante dizer. Então, não é qualquer criança, são aquelas crianças que têm prejuízo escolar, prejuízo nas relações interfamiliares, os pais não conseguem lidar com essas crianças, tem prejuízos até clínicos, são crianças que se machucam muito, necessitam de muitas intervenções médicas. Se machucam como? Que são estabanadas, impulsivas, hiperativas, elas caem de tudo, elas se machucam, quebram o braço. Não é que se ferem, não, que elas produzem caem, elas se ferimentos. batem nos lugares, elas andam de uma forma descoordenada, trombam, quebram muito o braço, se cortam mais porque caem, se machucam no parquinho. Não entra uma história aí de ganho secundário nisso? Não. Então, isso que eu falei, o transtorno bem diagnosticado tem isso. Os americanos conseguem fazer um custo de quanto custa uma criança não tratada com TDAH para os convênios, pelo número de consultas no pronto-socorro, de gesso que colocam, suturas. Então, os americanos têm isso muito bem já calculado, o impacto financeiro de não tratar uma criança, um adolescente com TDAH. Lembrando que o adolescente é a questão de dirigir. Né? Um adolescente hiperativo, impulsivo e desatento, né? Ou dirigindo, eles associam ao álcool. Né? Então, também é uma coisa que a gente quase não fala no Brasil. Nos Estados Unidos também as seguradoras têm um custo. Sabem quanto custa um adolescente desatento para
a companhia de seguro, né, por conta de batidas, dirigir, acidentes. Que a senhora fala é veículo, dirigir carros. Dirigir o carro de forma desatenta, que é nesse nível a desatenção. Não é essa desatenção que nós temos de não lembrar o nome que foi falado agora, ou um número de telefone. É uma coisa realmente que leva a um prejuízo importante. Agradeço a doutora Sônia Palma, da Associação Brasileira do Déficit de Atenção, o gastroenterologista Dr. Silvio Gabor, especialista em cirurgia geral e do aparelho digestório. Ele é professor da Faculdade de Medicina da Universidade de Santo Amaro, neste Gente que Fala. Gente que Fala, que tem na direção geral o jornalista Fausto Camunha, a diretora de produção Zenilda Salvato, redação Rayala Brandão. Temos mais ainda com Pedro Schiavon, na pauta José Carlos Sicarelli, produção cultural Ricardo Godoy, na rádio Trianon, Neildo Neres, Cléo Rodrigues Benebenê, na direção da AltV, Alberto Luchetti, na técnica James Eduardo, Iago Matsumoto e Arthur Endler. Final desta edição de Gente que Fala, na sequência Trianon, Marcos Calazans. Boa tarde.